Amém, queridos? Nossa, que atmosfera deliciosa, né? Eu já me daria por satisfeita. Meu espírito está saculejando, não está se aguentando aqui. Amanhã só nas salompas no joelho. Só a graça, mas amém que ando por ela. Amém? Não é o incômodo no joelho que vai me parar. Não é? Amém. Amém, queridos? Espero que vocês tenham tido, tenho certeza que na presença de Deus vocês tiveram um abençoado final de semana, né? E eu louvo a Deus porque Deus está aqui. A presença dEle é notória. E eu tenho certeza que você vai levar dessa Shekinah, dessa presença de Deus, para o teu lar hoje. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que ao adentrar o dia de amanhã, Deus vai se mostrar a cada um de vocês, nos pequenos detalhes. E você vai olhar e falar, Deus se move. Você vai olhar no outro detalhe, oh glória a Deus, Deus se move. Porque Deus se move. Pode os seus olhos físicos não enxergar. Pode os seus ouvidos físicos não ouvirem. Mas Deus se move. Amém, queridos? Amém. Hoje estarei ministrando. Hoje até a ministra Andréia falou assim, bom, vou preparar o meu couro, porque hoje eu vou tomar chibatada. Hoje é dia de eu tomar chibata. Mas amém. Eu vou trazer aquilo que o Espírito Santo quer falar para nós, inclusive para mim. E hoje eu honro a porção que Deus tem para cada um de nós, inclusive para mim. Eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar essa porção, né, de exortação que o Senhor, pela graça dEle, me usa. Mas hoje eu honro. Eu falo, Senhor, obrigado. Se o Senhor me fez assim, obrigado. Se o Senhor fez meu marido Luciano, do jeito de pregar dele reverente, obrigado também. Né? Porque Deus se move. Amém, queridos? Eu gostaria de hoje ministrar juntamente com vocês a palavra de Deus. E eu gostaria de orar. Peço que vocês fechem os seus olhos. Ô Pai, tem como ter mais luz aqui para mim? Tem como colocar mais luz? Amém. E haja luz. Para variar, esqueci o meu óculos. Reclamei tanto dele ontem e acabei esquecendo hoje. Amém? Então, queridos, eu gostaria de estar orando por cada um de nós, pela palavra de hoje, para que a tua mente esteja cativa à palavra de Deus, ok? Para que nada e ninguém... Ah, pastor, eu estou com um problema, querido, deixa o problema lá na calçada. Porque o solucionador do seu problema está aqui. E ele conhece o seu problema porque toda noite você fala dele. Então, deixa lá na calçada, porque agora é a hora de você se encher. É a hora do seu espírito receber. Seu espírito ser maturado na presença e na palavra de Deus. Amém? Senhor meu Deus e Pai, neste momento, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa atmosfera abençoada e celestial. Nós te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito venha falar, Senhor, através da tua palavra e venha trazer sobre nossos corações, Senhor, a tua visão, o teu entendimento, para que possamos, Pai, no momento oportuno, Senhor, Pai, germinar essa semente que hoje será lançada, Pai. E que possamos, Pai, com intrepidez, com perseverança, possamos permanecer e ver, Senhor, frutos sendo gerados através das nossas vidas. Pai, esta é nossa oração e nós concordamos, Pai, aqui na terra e sabemos que está sendo ligado também nos céus. Amém? Amém, amém, queridos. Então eu gostaria de estar trazendo, você pode colocar o slide aí para mim? Ajuste o foco. Aonde está o seu foco? Ele está para fora da lente ou ele está dentro da lente? Ajuste o foco. Está na hora de nós aprendermos, em primeiro lugar, a reconhecer aonde está nosso foco. Em segundo lugar, se você está, eu falo, se o seu foco não está naquele que é o gerador do foco, está na hora de você mudar de direção e ajustar, calibrar a sua lente para o foco. Amém? Eu gostaria de ler com vocês, eu vou me basear em João 6,
para ministrar. João, Evangelho de João, versículo 6. Vocês estão comigo? Eu estarei lendo um texto bem grande, eu estarei lendo duas passagens desse João 6. Eu peço que vocês acompanhem, eu estarei lendo do 1 até o versículo 24. Apenas acompanhe. Algum tempo depois, tema, a primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, você observa que Jesus estava cercado de uma multidão, porque elas contemplavam os grandes milagres que o Senhor fazia e estava fazendo. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver esse sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas eles lhe disse: sou eu, não tenhas medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Só até aqui. Amém? Mas, pastor, o que isso tem a ver, com o tema? Querido, eu quero só apenas ilustrar, através dessa passagem, que no mesmo dia houve milagre, e no mesmo dia, com o mesmo pessoal, com a mesma equipe de discípulos, houve medo. Houve milagre e houve medo. No mesmo dia, com as mesmas pessoas. E eu sempre gosto de ilustrar, porque para que você saiba que você não é a única pessoa no mundo que passa por situações adversas. Você não é a única pessoa que tem se achegado a Deus, e no momento que você se achega com Deus é uma maravilha. Quem se lembra quando conheceu Jesus? Pensa na motivação que você... Agora para pensar. Lembra da motivação que você tinha? Lembra da alegria que você tinha? Você lembra da sede que você tinha? Pois é. É nisso que eu vou querer chegar. Porque é um momento onde você vê tanta coisa acontecendo dentro da sua vida. Você sai maravilhado, você recebe a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você vive pisando em nuvens. Você está andando na calçada, falando: nossa, como Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus faz. Como eu tenho mudado.
Como Deus é bom. Mas com o passar da caminhada, as ondas do mar vão batendo na sua perna. As ondas e o barquinho vai para lá e para cá. E você começa a tirar o foco dos milagres. E começa a olhar o tamanho da onda que está vindo. Mas, poxa, ontem eu contemplei tanta coisa boa. Eu estou andando com Jesus. E parece que agora tem se levantado algo tão contrário, tão opositor contra a minha vida. É sobre isso que eu quero levar a minha vida e a sua vida a meditar nessa noite. Porque todos nós passamos por isso. Eu passo por isso, não é porque eu sou pastora que eu sou especial, eu não sou especial. Eu falo que a minha vida e a vida do pastor Luciano, nós somos gente como a gente. O que vocês passam, nós também passamos, e não temos receio de falar isso em púlpito. Só que eu quero te dizer algo, existe esperança para essa situação. Existe esperança no meio da turbulência que você tem passado. Existe esperança. E eu quero te levar a meditar sobre isso nessa noite. Sobre aonde está o teu foco. O que você tem focado? Você tem focado mais no teu problema? Ou você tem focado no Senhor Jesus? Aquele que te olhou com um olhar de amor. Aquele que um dia te viu e falou, olha, vejo graça nele. Você pode achar, mas Senhor, poxa vida, eu não vejo motivação, eu não vejo propósito. Mas eu quero te dizer algo. O Senhor, quando te criou, Ele já tinha um grande propósito estabelecido sobre a tua vida. Deus, Ele continua tendo. Deus, Ele é imutável. A natureza de Deus, ela não muda. Se Ele um dia estabeleceu que você terá sucesso, você terá sucesso. Se Ele estabeleceu que um dia você será bem-sucedido, você será bem-sucedido. Se Deus te estabeleceu que você será uma bênção, você é uma bênção. Por mais que os teus olhos não contemplem isso. Os nossos olhares, os nossos ouvidos ficam mais tendenciosos a escutar o que os outros acham a nosso respeito do que o que o nosso Senhor, o nosso Criador, acha de nós. A gente se preocupa mais no que os outros têm a dizer, no que as influências externas têm a dizer sobre nós, do que o próprio Criador que nos fez e tem sobre nós uma visão. Você sabia que Deus tem uma visão sobre você? O inimigo das nossas vidas tem uma divisão. Ele quer te desfocar da visão que Deus tem sobre você. Por isso que ele traz uma divisão. Está na hora de nós aprumarmos o nosso foco. Está na hora de nós calibrarmos a nossa vida. Vocês sabem o que é calibrar? Quando você vai, um pneu está murcho devido à pressão da estrada, devido à ruguez da estrada, ou alguma pedra, algum prego. Aquele pneu, ele não consegue estabelecer o ar que está comprimido dentro dele. E aí o que você faz? Você para num borracheiro ou num posto e você calibra o pneu, devolvendo a ele a natureza que sempre foi dele. Está na hora de você calibrar a natureza que já existe dentro de você. Ah, pastora, estou cheia de Deus. Ah, pastora, estou cheia de Deus. Acredito sim. E muitos de nós que estamos cheios de Deus, a gente não sabe usufruir da natureza que está dentro de nós. Você quer saber como? Quem entende de construção? De casa. Ok. Eu tenho uma caixa d'água cheia de água. A caixa d'água foi feita para ter o que dentro? Ok. E eu tenho uma caixa cheia de água. E coloco ela no piso da minha cozinha. Coloco todo encanamento nela e conecto a todas as entradas de água. Mas eu coloco ela no piso da minha cozinha. Evandro,
A minha torneira, se eu abrir, vai sair água com a minha caixa d'água no piso, eu falo aqui no chão de casa? Não, porque não tem pressão necessária. Então, você vê, uma caixa d'água que nasceu para ter água, que está cheia de água, mas não funciona. Mas quando eu pego essa mesma caixa d'água e coloco ela a uma metragem, né, devida, que deve ter uma metragem mínima para ela estar no alto, para que aquela pressão dela estar no alto, ela consiga ter uma pressão suficiente de distribuir aquilo que está dentro dela para todos os cômodos, ela funciona. Então, entendo que eu posso estar cheio da natureza de Deus, mas eu posso não estar sabendo usufruir aquilo que está dentro de mim. Assim como os discípulos, eles andavam todo dia com o mestre. Todo dia eles tinham uma palavra quentinha saindo do forno. Mas vocês observam que, na passagem da multiplicação dos pães e peixes, eles ficaram todo mundo, uau, esse é o meu mestre. E no mesmo dia, eles ficaram aterrorizados, amedrontados no barco, porque uma grande tormenta de ondas sobreveio sobre o barco dele. As mesmas pessoas. O que faltou neles? Faltou foco, faltou fé, de crer que mesmo que o Senhor não estivesse dentro do barco, Ele estava no barco. Falta fé em você, de crer que mesmo que o problema que você esteja passando, mesmo que a escassez que você esteja passando, o deserto, seja for o nome que você coloque, esteja apertado, está na hora de você ter fé, de acreditar que quem está em você pode muito mais. Porque não é você que faz, é o Senhor que faz. Não confie, na palavra diz, carros ou cavalos, mas confie na força do Senhor. E às vezes a gente fica pensando, querendo colocar a mãozinha, quando não quer colocar a mãozinha, quer colocar a boquinha e falar demais. Querido, o que é do Senhor está dentro de você. A natureza do Pai está em você, a vida de Deus está em você. Você não é órfão, você tem o Pai 24 horas por dia com você. Então está na hora de você desfocar o teu espírito para as coisas que você tem passado. Ai, pastora, mas não é fácil. O Senhor me prometeu algo e até agora eu não recebi. Querido, a sua alegria está na promessa do que há de vir ou na presença de Deus que está com você hoje? Eu acho que todos nós temos desfocado a nossa verdadeira alegria no Senhor. A gente tem enchido as igrejas, tem buscado a Deus por algo que Ele possa nos dar, e não por quem Ele pode ser em nós. Porque só quando você permite conhecer quem Deus é em você, que você consegue descobrir quem é você em Deus. Vocês entendem que às vezes passamos por situação porque nós deixamos de nos calibrar. O pneu não tem que ir no posto de gasolina para se calibrar? Né? Avião, quando o avião tem um tempo de voo, ele tem que parar na manutenção para ser calibrado. Não que ele tenha problema, mas ele precisa ser calibrado para que ele continue fazendo voos seguros. E às vezes nós nos achamos autossuficientes. Nós vivemos a nossa vida buscando a Deus, amém por isso. E quando a coisa começa a desfocar, a gente acha que o problema é no vizinho, a gente acha que o problema é na esposa, a gente acha que o problema é no governo, a gente acha que o problema é em todo mundo. E por muitas vezes até a gente acha que o problema é até na gente, mas a gente esquece de entender que é necessário que a gente se calibre em Deus. A gente aceita Jesus como Senhor e depois canta, desculpa a expressão, mas deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas é.
A gente aceita Jesus e fala, olha, toma, pacote completo, se vira, agora o problema é teu. E ó, me dá as promessas, hein? Tu prometesse. Esquece de se calibrar. Esquece de se abastecer. Avião sem gasolina cai. Carro sem gasolina para. Está na hora de nós, cada um de nós temos a ciência que nós devemos focar a nossa vida no nosso alvo, que é Jesus. Porque quando a gente foca nele, mas pastora, eu sempre falo, né? Pastora, mas eu vivo nesse mundo natural, eu vivo nesse mundo terreno. Ok, concordo. Mas quando você se foca a dar prioridade a Deus, Deus prioriza tudo que é teu. Eu vivo pela fé. E olha, não vou mentir que minha mente me sucumbe quase todo dia. Ela fala assim, será que vai dar? Será que vai entrar serviço? Olha, está chegando o final do mês. Será que vai chegar? Será que você vai conseguir pagar? Ou você acha que é só vocês que passam por isso, que a gente é imaculado santo? É nada. É nada. Mas nesse momento você tem que focar. Para onde você está focando? Para o problema, para a direita, para a esquerda? Aonde você tem focado a tua vida? Aonde você tem ajustado a tua vida, calibrado a tua vida? Entendam, calibrar é diferente de foco. Eu só consigo me focar se eu tiver ajustado, calibrado. E calibrar é você ter uma vida e uma intimidade com Deus. Ai, pastora, 10%? Que 10%? Então, Deus te dá 10%, você está satisfeito? Quem quer só 10%? Quem quer 100%? Eu também quero. Mas o quanto de por cento você tem calibrado em Deus? Obrigado, Fá. Mas, pois é. A gente quer 100% de Deus e dá 0,1. Isso cabe a mim também. Pastor, e como eu me calibro? Querido, busque a Deus. Ah, pastor, eu não sei. Converse com Ele. Orar a Deus é conversar com Deus. Converse com Deus. Ele é teu pai. Ele não é teu chefe. Ele é teu pai. Ele não é teu padrasto. Nada contra padrasto, porque nós temos padrastos maravilhosos. Mas eu quero dizer a paternidade verdadeira. Ele é teu pai. Ele deseja, ele anseia falar que você o procure para conversar. A gente às vezes está com um problema, a gente prefere falar para o vizinho do que falar para Deus. E aí quando o vizinho conta para todo o bairro, a gente reclama com Deus. Está na hora então de você se calibrar, querido. Converse com Deus. Leia a palavra de Deus. Medite nela. Pastor, o que é medite? Eu sempre vou falar. Meditar é pegar aquilo que você leu e fazer entender, nem que você tenha que repetir várias vezes. Obedecer aquilo que você leu, a palavra. E uma coisa que eu acho muito importante, praticar a palavra. Porque ler, qualquer um lê. Se você der para uma pessoa que gosta de frequentar a biblioteca, a Bíblia ela vai ler sem problema algum. A Bíblia qualquer um pode ler. Mas praticar é a diferença. E é isso que nós temos que... Essa é a nossa calibração. É praticar a palavra. O quanto você tem se permitido praticar, ser calibrado, praticar a palavra. Ah, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus sobre todas as coisas? Quem ama seu próximo como a si mesmo? Quem faz o bem para o seu inimigo? Sabia que tem que fazer? É fácil amar aquele que te ama. Ame o seu inimigo. Mas é bíblico. E você tem que praticar. Ah, mas me traiu. Me abandonou.
É por isso que tu está nessa situação. Você prefere mais olhar para o teu passado e carregar o teu passado do que vislumbrar o futuro que Deus tem para você. Ajuste o foco. Cara, eu já tive que pedir perdão por pessoas que me afligiram, mas que eu sabia que eu tinha razão, mas eu sabia que eu tinha que liberar perdão e pedir perdão. Fique em paz, Rê, fique em paz. Fique em paz. Você só vai tomar um baile, só isso. Alguém pode ajudar a irmã Renata? Amém. Palmas para o Luigi. Fique em paz, Renata e Renato, por favor. Tá bom? Deus é bom. E assim que Deus espera que cada um sejamos. E eu tive que pedir perdão. Sabe quem, eu até falo, até para os meus filhos, falo, né? A pessoa que mais foi beneficiada nesse perdão fui eu. Sabe, para quem, eu vou dar um pouco de spoiler, né? Mas para quem faz o trilho profético, a gente aprende sobre perdão. E eu falo que o maior beneficiado sobre pedir perdão é você. É você. Porque você libera a pessoa e libera a tua vida também. E você fica mais ágil. Correr uma corrida com 20 quilos, qualquer um corre, mas daqui a 30 minutos, eu acho, para os mais providos de energia, você para. Está na hora de você tirar da sua mochila esses pesos do passado. Porque quem é mais leve, corre mais rápido. Chega até o final. O peso não me impede de correr, mas me impede de chegar. Ajuste o foco. Vocês estão comigo? Está na hora de você ajustar o seu foco. Porque Deus tem preparado um futuro maravilhoso para cada um de nós. Deus tem preparado um futuro abençoado, triunfante para cada um de nós. Mas só alcança quem está disponível, quem está calibrado. Carro com pneu furado, chega em algum lugar? Eu um dia achei que chegava, tá? Eu tinha um Palio, eu achei que chegava. E, gente, quando eu cheguei no lugar, a minha roda estava quadrada. Eu não sabia que roda amassava. E, literalmente, o Chiquinho aqui da Mutinga falou, joga essa roda fora. Eu falei, não, vai. Eu estava na Anhanguera, eu falei, chega, não vai amassar. Que roda que amassa? Chegou quadrada. A gente vai aprendendo. Então é necessário, você só vai caminhar se estiver calibrado. Se você estiver ajustado. E está na hora de termos uma consciência disso. Porque você vai estar pronto para o dia da bonança. E você vai estar pronto para o dia da tempestade. Quando você se calibra, você está calibrado, e a partir daí você tem condições de se focar, você vai ver que a situação adversa não vai te parar. Porque ela está passando, você sabe que essa situação ela é temporal. Ela vai durar um tempo e ela vai passar. E o final dela vai ser um dia ensolarado, abençoado, de triunfo. Foque. Ajuste o seu foco. Às vezes as coisas não têm acontecido na sua vida porque você tem vivido Deus no superficial. Todo mundo já foi criança. Você vê a alegria da criança quando vê uma piscininha assim, ó? E fica lá, tcheco, 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 tcheco. 10 centímetros de água. Logo ela se cansa. Por quê? O corpo dela não está imerso dentro da água. Então ela ainda sofre com a gravidade fora. Falo que praticamente 100% do corpo está fora.
Mas quando a gente cresce e aprende a nadar e nada no profundo, nós somos abraçados, né, pela água. Porque nós não sofremos mais a pressão, né? E aí a gente consegue nadar, a gente consegue relaxar. E assim é Deus. Ele está te convidando para mergulhar no profundo. Porque só vive Deus, só tem... Eu falo assim, a natureza e a vida de Deus já está em você, mas você só vai usufruir dessa natureza quando você mergulhar no profundo. Enquanto você estiver no raso, você só vai ver. Quando você estiver no profundo, você vai experimentar. Você vai usufruir. É que nem a caixa d'água. Enquanto ela estiver no nível do chão, ela vai estar lá para ser vista. Mas quando ela é tirada do nível do chão e colocada em cima da casa, ela vai começar a ser usada. Ela vai começar a manifestar aquilo que está dentro dela. Vocês estão comigo? E às vezes muitas coisas nos atrapalham de nos focar. Às vezes a situação adversa ela vem, esse vento vem, essa tempestade vem, eu não sei se é dentro da sua casa, dentro do seu casamento, ou na sua faculdade, ou no seu serviço, ou com os seus pais. Eu não sei aonde tem acontecido essa tempestade. E isso tem mexido com você. E eu quero te trazer aquilo que Deus me trouxe essa tarde. Isso é para mim, viu, gente? Às vezes mais para mim do que para vocês. Às vezes a gente fica tão atento às vozes externas que a gente esquece de ouvir a voz que está dentro de você. A gente, como eu falei, a gente está cheio da natureza de Deus, mas a gente não se propõe a escutá-la. Porque a gente só quer escutar o que é bom. Tem uma frase que eu achei bem interessante, do Tony Cook, que diz assim: se você for motivado por elogios, certamente cairá nas críticas. O quem você quer agradar, o teu ego ou Deus? Para eu estar onde eu estou, eu tive que quebrar muito meu ego. Eu tenho minha irmã, meu cunhado, meus filhos, Luzinete, que me conhecia, deixa para lá. Márcia, que me conhece, deixa para lá mais ainda. Mas pensam numa pessoa que foi quebrada. Eu tive a Juliana para me ajudar. Pois é. Eu tive que... Às vezes, é natural do ser humano. A gente cresce assim. Cresce com nossos pais falando, olha, tira 10. Né? Seja o melhor no emprego. Tenha bons amigos. A gente sempre é cobrado. Então, vai se formando dentro da gente um padrão. Mas é um padrão que não nos prepara para o dia mau. Não nos prepara para o zero da prova. Não nos prepara para a solidão dos amigos. E não nos prepara para o fracasso. Mas, pastor, eu tenho que estar preparada no fracasso? Tem, você tem que saber que com Jesus no barco tudo vai bem, até no fracasso. Mesmo na solidão, se você estiver sozinho, é no momento que você vai conhecer Deus mais intimamente. Porque foi no momento que eu estive sozinha, na lama, sem ninguém, sem marido, sem filho, que eu tive que olhar para o alto e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. E lá ele se mostrou como meu pai, falando, olha, eu nem lembro do teu passado, por que você me cita tanto o seu passado? Por que você me lembra dele tanto, se eu mesmo joguei no mar de esquecimento? E naquele dia eu fui calibrada. E entenda, esse processo é algo contínuo, tá? Ah, calibrei hoje, estou pronta até a vinda de Jesus. Não, querida. Não, querido. Não somos perfeitos. A cada dia o inimigo das nossas vidas vai trazer algo diferente para te frustrar, para te constranger, para te enraivar, para te deixar com ira, para te deixar com ciúmes,
para te deixar com inveja. Ele está sempre trabalhando, a Bíblia diz que ele está sempre em derredor, querendo te trazer sentimentos dos mais profundos, dos mais difíceis de sentir. Não é fácil. Eu já tive depressão, já passei por depressão, e sei o quanto é difícil você estar cercada de gente, e mesmo assim você se achar sozinha. E mesmo assim achar que a melhor solução para a sua vida é dar cabo da tua vida, que pelo menos seu marido e seus filhos não vão mais sofrer te vendo sofrer. Misericórdia, mas foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei. Mas aí eu comecei a ter ciência da natureza que estava dentro de mim. Através do cuidado do meu marido, eu comecei a ver Jesus através dele. E eu pensei, se Jesus não desistiu de mim, se o Luciano, mesmo me vendo escangaiada do jeito que eu estou, não desistiu de mim, se meus filhos não desistiram de mim, mesmo vendo eu passando porque eu estou passando, eu não vou desistir. E foi assim que a minha caixa d'água foi colocada 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Tudo bem, eu posso ter uns 57, mas minha caixa d'água está lá em cima. Minha caixa está lá em cima. Está produzindo, está crescendo, está avançando, está tendo fé. Que o meu futuro será de triunfo. Querido, Deus te prometeu um futuro abençoado. Não fique olhando, querendo elogio dos outros. Mas fixe na palavra de Deus. Ela vai te trazer tudo aquilo que você precisa. Se você está solitária, a palavra vai te trazer uma palavra de companhia. Se você está doente, a palavra vai te trazer uma palavra de cura sobre você. Se você está se sentindo fracassado, a palavra vai te encorajar e dizer que você já é um sucesso. Prova disso, se vocês querem, Isaías 61, é um capítulo que eu amo. Quando você estiver meio, lê Isaías 61. Porque lá o Senhor promete que no lugar do nosso pobre, da nossa tristeza, Deus nos colocaria vestes de alegria. E vestes de alegria, Ele não vai colocar na minha situação, Ele vai colocar em mim. Então você vai passar pela situação difícil, solitária, às vezes precária, mas com vestes de alegria. Porque isso é fé. É crer que mesmo que eu esteja passando numa situação difícil, e que Deus tenha prometido uma situação abastarda, eu sei, a minha fé, eu falo que é tremendo. A minha fé não vê o agora, a minha fé vê o amanhã. Porque ela crê que essa minha situação é temporal, e o que Deus tem prometido vai acontecer. Quantas pessoas assistiram ou ouviram, eu e o pastor Luciano falaram assim, a gente vai ter nossa casa própria. Algumas pessoas são as mais novas, mas eu falo isso há muito tempo. Eu falo isso há mais de 10 anos. E eu nem pagava na época consórcio. E passou 10 anos e eu continuei crendo. O ano passado eu até falei, queridos, Deus vai me dar uma casa com mais de 10 de frente. Quem lembra disso quando eu falei? Eu não gosto de causar salsichinha. Minha casa é uma casa de esquina, com 13 de frente. Ah, pastor, é para te ensoberbar? Não é, toda a glória é para o Senhor, a glória é para Ele. Porque Ele olhou o meu coração e falou, eu vou conceder o que ela deseja. Falou, Deus é o mais interessado a te abençoar. Mas aí, onde está a sua caixa d'água? Está no chão ou está no lugar correto? Você tem se calibrado? Tem vindo na casa de Deus escutar a palavra? Porque se você ficar na sua casa, você não abre a Bíblia. Então você tem que vir. Fala dele, porque é verdade.
Você não ora, você não lê a palavra. Então, pelo menos de quinta e domingo, né? Venha na igreja. Pois é. Eu sei que dói, mas você precisa escutar. Eu estou aqui para falar o que o Senhor quer falar, e não o que você deseja escutar. Você não abre a Bíblia na sua casa, então está na hora de você, acorda de manhã, faz que nem a pastora que está criando esse hábito. Olha, eu nem escovo o dente, eu nem saio da cama, a Bíblia fica do lado. Eu já faço devocional de manhã. Ai, pastora, como dizem, né? Mas eu saio às 4 da manhã. Não tenho tempo de fazer o devocional. Querido, acorda 3h30. Separa 10 minutos para o devocional. Seu dia vai render, que é uma beleza. Amém? Vocês me amam ainda? Vocês não devem ser motivados pela promessa. Sejam motivados pela natureza de Deus que está em você. Amém? Eu gostaria de ler em Hebreus 12, estou terminando. Hebreus 12. É uma beleza quando eu ministro, né? Porque eu só escuto os grilos. Mas amém. Me acostumei, glória, amém. Deus é bom, isso aí. Ele fala assim porque te ama. Porque Ele quer que você conheça mais dEle, que você leia mais a palavra, que você tenha mais intimidade, que você tenha mais comunhão. Você só consegue ter comunhão com alguém quando você se relaciona. E isso é o foco que você precisa ajustar. A sua vida tem que estar focada em Deus. E não nos milagres, ou não nas ondas. Mas você tem que se focar no Senhor Jesus. Amém? Efésios sumiu da minha Bíblia, Hebreus sumiu da minha Bíblia. Achei. Hebreus 12. Dois pontos que eu quero deixar finais, resumindo isso que eu trouxe para vocês. Diz assim em Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estávamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Por enquanto até aqui. Você precisa se calibrar. Porque você ainda anda com essa mochila, com esses 20 quilos de passado, 20 quilos de afronta, 20 quilos de crítica. Só quer escutar o que é bom. Quando escuta algo que é para se corrigir, estou de mal, não quero mais. Pois é, em todo tempo, até mesmo quando eles nos... Ele é sempre bom. Está na hora de você ter um relacionamento sincero com Deus. Deus está chamando a sua igreja para ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Na parte A, ele pede, no versículo ele diz, para nos livrarmos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então está na hora de você tirar de você tudo que te atrapalha de ter comunhão com Deus. Tudo que te impede, como diz o versículo, coloca aí. Livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E depois que nos livrarmos, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Eu só consigo correr se eu estiver leve, se eu estiver sem passado, se eu estiver sem afronta, se eu estiver sem mimimi. Eu só vou conseguir correr quando eu estiver livre de tudo isso. Então está na hora, se você tem algo que te atrapalha, gente, joga para longe, chuta e corra a sua corrida. Então, primeiro ponto, se livre de tudo que te atrapalha. Calibre a tua vida.
Calibre a tua vida. Você só vai ter coisas em Deus se você estiver em Deus. Ah, pastora, mas eu amo a Deus. Deus tem um monte de simpatizante. Deus não procura simpatizantes que o adorem em espírito e em verdade. É isso que diz a palavra? Pois é, adorador é filho. É quem o adora. E não quem é simpatizante. Tem gente que é simpatizante, né? Ama Jesus, quando precisa vem na igreja. Quando não precisa, para que vir na igreja? Estou falando que é para mim também, filho. Quer ficar bravo comigo? Pode ficar, mas aí você vai ter que o quê? Você vai ter que pegar essa braveza sua e você vai ter que se livrar dela. Porque ela vai te atrapalhar de correr, hein? Ela vai te atrapalhar de correr. Conselho. E vamos lá no 2. Hebreus 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Segundo, primeiro você se livra. Então você se calibra para correr, certo? Depois você começa a correr. E depois você pega os seus olhos fitos em Jesus. Em algumas versões fala assim: foque os seus olhos em Jesus. Então está na hora de você ajustar a sua lente e começar a focar em Jesus. Foque em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a alegria, desprezando a vergonha. Sabe o que foi a alegria que foi proposta para ele? Alguém um dia já contou para vocês qual que foi a alegria que foi proposta para Jesus, para que ele fosse na cruz e suportasse a cruz e desprezando a vergonha, fazendo de lado a vergonha? Porque naquela época a morte de cruz era a morte de ladrão, era uma morte vergonhosa. Vocês querem saber qual que foi a alegria que foi proposta para Jesus? Olhe para o lado. Você é a alegria. Você é a alegria. Você é a alegria que foi proposta para Jesus, para que ele descesse, vivesse uma vida terrena e ele fosse crucificado, desprezando toda a vergonha. Para que após a ressurreição, ele fosse assentado nas regiões celestiais, que é o lugar dele, e automaticamente é o teu lugar também. Amém, queridos? Entenda uma vez por todas. Às vezes você pode estar batalhando aí, né? Se esgoelando. A partir do momento que você entender que fé não é você batalhar para receber algo, mas fé é descansar, porque aquele que precisa fazer já fez o que tinha que ser feito por mim e por você. Quem tem fé, quem tem um foco em Jesus, não precisa se esgoelar, não precisa batalhar, precisa descansar e ter a certeza que aquilo que foi proposto, porque o Senhor propôs a fazer por você, Ele já fez. Só basta você se focar, se calibre e foque. Priorize Deus na sua vida. Pastor, eu tenho conta para pagar, eu tenho casa para viver, eu vivo nesse mundo natural. Mas enquanto você passar assim, você ainda vai passar por ondas. Pastor, eu tenho que ser uma alienada, um alienado? Sim, você tem que ser um alienado em Jesus. É priorizar Jesus. É um estilo de vida que para esse mundo é inconcebível.
Mas é o estilo de vida que Jesus procura em mim e em você, sabia? Porque ser uma pessoa que vai na igreja, mas vive o estilo do mundo, qualquer um faz. Qualquer um faz. É fácil. Vem na igreja de quinta e domingo, mas aí vive a vida que quer lá fora. Mas Deus não busca frequentadores. Deus busca filhos. E o filho vive o que ele vê no pai. Filho imita o pai. O quanto do teu Pai Celestial você tem imitado? Eu estou te convidando a priorizar Deus. Ajuste o teu foco. Tem que ser Deus. Mas pastora, se eu focar Deus, como ficam minhas coisas? Deus cuida. Um filho em Deus, bem sucedido. Para quem não sabe, a palavra prosperidade ou próspero é bem sucedido. Ser bem sucedido, não é dinheiro, ok? Quando nós aqui na igreja falarmos sobre prosperidade, falarmos sobre ser próspero, é sobre ser bem sucedido e bem sucedido em todas as áreas. Não é dinheiro. Que eu conheço muita gente que não ganha e é tão abençoado. Não é o dinheiro no bolso que traz felicidade. Mas, finalizando, está na hora de eu e você buscar priorizar Deus. Porque quando você prioriza Deus, o seu relacionamento com Deus se torna tão único, tão na unidade, que as suas finanças, que o seu serviço, que o seu casamento, que a sua família, que os seus sonhos começam a ser consequência do teu relacionamento com Deus. Tudo vai bem quando você está bem com Deus. Volto a falar, priorize Deus e você vai ver todas as áreas da sua vida sendo abastecidas, sendo supridas, você vai receber abençoadas surpresas da parte de Deus, quando você o coloca no foco. Ajuste o seu foco. Amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, neste momento eu te louvo, Pai, por essa semente que foi lançada sobre cada coração. Que possamos entender, Pai, que a Tua palavra, Senhor, nos agrega, que a Tua palavra nos faz crescer, que a Sua palavra nos faz, Senhor, sermos refinados, assim como o barro é na mão do oleiro, Pai, como diz lá em Ezequiel, que por muitas vezes ele é moldado e remoldado, assim é nossas vidas, Senhor, nas Suas mãos. O Senhor tem prazer em nos formar, quantas vezes forem necessários, para que possamos, Pai, como filhos, usufruir da Sua herança ainda aqui na terra, porque lá no céu iremos reinar, Pai, por toda a eternidade. Deus maravilhoso, eu te peço que essa semente germine e que seja regada através de oração, que seja regado, Senhor, através de uma vida contigo, de uma comunhão contigo, de busca pela palavra de Deus, Pai, para que possamos, Pai, num tempo vindouro, estar te agradecendo, estar se sentindo, Senhor, protegido, amado, amparado por Ti, Pai. Nós te louvamos, Pai. Amém, queridos? Permita que essa semente caia na sua terra, em terra fértil. Se for necessário, às vezes, dá uma fofada nela. Regue com a tua oração. E você vai ver em tempos muito breves, promessas que estavam, paradas, sendo alavancadas como vitória sobre a tua vida.